Fala galera do YouTube, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Excel aqui do canal. E esse é um vídeo muito especial para mim, pois é o vídeo que vai inaugurar uma série que eu estou criando dedicada exclusivamente a responder as dúvidas de vocês. E esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos que eu vou criar para responder a uma dúvida do nosso inscrito Augusto César, que mandou uma pergunta lá no vídeo sobre PROC-V invertido, onde eu explico como você utilizar as funções índice e corresp para fazer buscas mais eficientes em base de dados. E o Augusto César perguntou se seria possível realizar busca em base de dados utilizando essas duas funções com mais de um argumento, ou seja, você inserir 2 argumentos aí para sua pesquisa e ele retornar aí um valor para você. E esse vídeo vai ser focado exclusivamente em responder a essa pergunta específica desse vídeo. E os próximos 2 dessa série vão ser destinados a trazer 2 outras alternativas que você também pode utilizar para fazer buscas em base de dados utilizando mais de um argumento como critério. Mas antes da gente partir para o conteúdo da aula de fato, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e ainda não me conhece, meu nome é Wallace e aqui no Excelize o meu objetivo é te ensinar Excel para você se destacar no mercado de trabalho. Portanto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. Aproveite também, já vai agora aqui na descrição desse vídeo e clica no primeiro link para você fazer o download do material dessa aula para que você tenha uma melhor absorção do conhecimento que eu vou transmitir, beleza? Então, bora lá para o conteúdo então. Como eu havia falado lá no início, esse vídeo ele tem como proposta responder a questão do nosso querido inscrito Augusto César sobre como utilizar as funções índice e corresp ou pode ser aplicado também para a PROC-V, para realizar buscas em base de dados com mais de um argumento. Por exemplo, vamos supor que eu queira aqui nessa minha célula I12, deixa eu só tirar aqui a minha lista, a minha validação de dados para que não dê erro na nossa análise. Eu queira aqui na minha I12 buscar o nome do vendedor através da matrícula, né, da identificação dele que está alocada aqui na nossa célula I3. Utilizando a função PROC-V, por exemplo, eu posso utilizar informar como valor procurado o valor que está contido na minha célula I3, ponto e vírgula, seleciono o intervalo que contém os dados que eu quero fazer a pesquisa. Nesse caso, podem ser apenas as primeiras 2 colunas aqui da nossa tabela à esquerda do vídeo, ponto e vírgula, índice da coluna. Eu sei que o nome ele está na segunda coluna, né, dessa matriz que eu selecionei, ponto e vírgula 0, porque eu quero um resultado exato. Ao clicar em Enter, ele já sabe que o valor procurado aqui, né, que é aquela matrícula é do Michael Araújo Correia ou da Mariana Costa Pereira. Aí vai depender do valor que você inserir na sua célula de referência. Porém, a PROC-V sozinha, tal como a índice corresp, que eu já expliquei em um vídeo aqui no canal, inclusive eu vou deixar o link aqui no card para você aprender depois, que compensa demais você investir em aprender índice corresp, que é muito melhor do que a PROC-V. Elas sozinhas, elas conseguem fazer a busca apenas por um argumento. A gente informa a única condição que é buscar pela matrícula do vendedor e informar o nome dele. Mas existe uma forma muito simples de você utilizar 2 argumentos para fazer a busca de informações. No nosso exemplo aqui, ao inserir a matrícula do colaborador, a busca, o Excel já faz a busca aqui para a gente, né, do quanto ele vendeu no mês de abril e qual o nome dele e qual a comissão, aliás, que ele recebeu no mês de abril. Agora, se por exemplo eu mudar de abril para janeiro, verifique que ele muda dinamicamente o valor aqui contido na nossa célula I6, que é o valor da comissão. Então, esse é o poder, né, de você criar um mecanismo de busca de informações com mais de 2 condições. E isso, cara, é extremamente simples de se fazer. Então, bora lá para colocar a mão na massa e eu vou apagar as informações que estão contidas aqui para você fazer juntamente aqui comigo, beleza? Primeira coisa que eu fiz aqui para facilitar, né, e para melhorar essa nossa busca foi inserir uma lista suspensa aqui
nas células que contém o nome do vendedor, o ID, né, desse vendedor, e na célula onde a gente vai querer buscar pelo mês, que são as duas células que contêm os argumentos da nossa função. Eu vou até colorir aqui de uma cor diferente para a gente saber diferenciar, que essas células em azul claro são as células que contêm as condições da nossa pesquisa. E aqui eu vou fazer um índice Corresp ou um PROC-V simples, para que a gente consiga executar esse nosso procedimento. Ao inserir o nome do vendedor, eu quero que ele apareça, ao inserir o ID do vendedor, desculpa, eu quero que ele exiba para mim qual que é o nome desse vendedor. Então vamos lá. Não vou utilizar a PROC-V, afinal eu estou respondendo uma pergunta referente a um vídeo da índice mais Corresp, então nada mais justo que eu executar o procedimento utilizando a índice mais Corresp. Então vamos lá. Nossa função vai ser igual a índice. Qual que é a matriz, né? Onde a gente quer buscar, qual que é a coluna que contém as informações que a gente quer que seja retornada aqui pela nossa função índice alinhada com a Corresp. É a minha coluna B, que é a coluna que contém o nome desse vendedor. Ponto e vírgula. Agora eu vou utilizar a função Corresp para ele me retornar a posição relativa desse item. E o valor procurado aqui, no caso, é o ID do vendedor que vai ser inserido lá na minha célula I3. Ponto e vírgula. Qual a matriz procurada? Coluna A. Afinal, é na coluna A da nossa tabela que contém os IDs. Ponto e vírgula. 0 porque eu quero uma correspondência exata. Fecho parênteses para Corresp, fecho parênteses para índice, e ele vai apresentar um erro aqui porque não tem nenhum valor inserido aqui na nossa coluna, na nossa célula I3. Mas a partir do momento que eu inseri uma matrícula aqui que está na nossa lista suspensa, ele já vai fazer a busca e vai retornar que o colaborador 54.918, na verdade é o Juvenal Souza Santos. E à medida que eu for modificando aqui, ele vai modificar também essa busca. E se você não sabe fazer uma lista suspensa aqui no Excel, também eu vou deixar um link aqui no card para você acessar após esse vídeo. Compensa muito você investir em utilizar a validação de dados nas suas planilhas para que você consiga padronizar as informações que vão ser trabalhadas pelos diferentes usuários do seu sistema. Então essa foi a forma mais simples aí da gente fazer essa busca. E agora eu posso também buscar pela comissão, né? A comissão daquele determinado vendedor. Então, novamente, eu vou utilizar a função índice. Qual que é a matriz que contém o valor que eu quero procurar? Onde está o valor de comissão na minha base de dados? Está aqui na minha coluna E. Então, eu seleciono toda a minha coluna E, ponto e vírgula. O número da linha eu não sei, por isso eu utilizo a função Corresp para que ele retorne o número da linha para mim. Valor procurado para minha função Corresp é o ID desse vendedor e esse ID está nessa matriz, na coluna A, ponto e vírgula, 0, porque novamente eu quero uma correspondência exata. Fecho parênteses para a função Corresp, fecho parênteses para a função índice. E ele retorna para mim que o Michel Araújo Correia teve uma comissão de R$ 1.485,95. Mas agora repare o seguinte, eu vou aplicar um filtro aqui na nossa base de dados para a gente verificar quantas vezes o Michel se repete aqui nessa base de dados. Verifique que eu tenho 4 registros do Michel, ele ganhou 4 diferentes valores de comissão, mas lá na nossa Corresp ele retornou apenas um valor, né? O valor de R$ 1.485,95. Agora eu vou verificar em qual mês aqui que foi obtido esse valor de comissão. R$ 1.485,95. Ele retornou para a gente aqui apenas o valor que ele faturou no mês de janeiro, aqui, ó, na nossa primeira linha. Mesmo que eu venha aqui no mês e peça para ele me informar o quanto ele ganhou em fevereiro, que no caso ele deveria retornar para a gente aqui R$ 1.622,30, ele não está retornando, né? Ele não está considerando esse segundo argumento aqui na nossa pesquisa. E como a gente faz então para trazer para dentro da nossa função esse segundo argumento? Essa é uma dica extremamente simples. Por isso eu quis fazer esse primeiro vídeo para trazer a resolução mais simples possível para você já sair daqui sabendo fazer. O segundo vídeo
vai ser a melhor das alternativas que você vai encontrar para fazer buscas com vários e vários critérios em base de dados. E o terceiro vídeo vai te trazer um conhecimento exclusivo a respeito de como buscar, né, valores com mais de duas condições. Afinal, é uma função que muitíssima pouca gente conhece e usa no Excel. Então vamos lá. Se você for uma pessoa bem atenta, você vai ter reparado aqui no início do nosso vídeo que eu tenho uma coluna oculta aqui entre a coluna E a coluna G. Então é aqui onde está acontecendo o truque. Eu vou selecionar esses dois intervalos e vou reexibir essa coluna. Então qual que é o truque que você pode fazer? Se os seus dois argumentos da pesquisa são o ID do vendedor e o mês que aquela comissão foi paga, você pode utilizar o operador de concatenação para concatenar diretamente na sua base de dados esses dois critérios. Repare, eu estou concatenando aqui o ID do meu vendedor com o mês. E como que eu faço isso? Eu vou apagar isso aqui e agora, na minha célula F4, eu inicio pelo símbolo de igual, seleciono a célula que contém o ID do meu vendedor, insiro um E comercial e agora seleciono o mês que aquela venda foi realizada. Clico em Enter e agora basta que eu auto-preencha essa minha função. Então, eu juntei, né? Peguei dois pedacinhos ali, duas informações que estavam soltas. Peguei o ID do vendedor e peguei o mês que aquela comissão foi paga. E agora eu vou fazer um ajuste aqui na minha pesquisa, né? Na minha índice mais Corresp. Eu venho aqui, vou dar um F2 para expandir essa nossa fórmula. Melhor, eu vou reescrevê-la novamente aqui do zero, para facilitar o seu aprendizado. E vamos lá, de novo. Nossa função vai ser igual a índice, abre parênteses, onde está a informação que eu quero buscar, ou seja, onde está a comissão, aqui na nossa coluna E, ponto e vírgula, Corresp. E agora que vem o pulo do gato, né? O segundo pulo do gato aqui desse vídeo. No valor procurado na índice Corresp, você também vai concatenar os dois argumentos que você quer buscar na sua base de dados. Portanto, em valor procurado, eu vou selecionar a minha coluna vendedor, coloco um E comercial e seleciono a minha célula que contém o segundo argumento, que no caso é o mês, ponto e vírgula, e agora eu prossigo normalmente. O que vai mudar aqui, no caso da Corresp? A matriz procurada vai deixar de ser o ID do vendedor, tal como a gente fez no procedimento anterior. Agora, lembre-se que eu estou buscando por uma informação que está concatenando o ID e o mês. E onde essa informação está constando? Aqui na minha coluna F. Então, essa vai ser a matriz procurada aqui da nossa função Corresp. Ponto e vírgula, zero que eu quero a correspondência exata, fecho parênteses para Corresp, fecho parênteses para índice e agora clico em Enter. E agora sempre que eu modificar o mês aqui, ele automaticamente vai modificar também o valor da comissão. Repare, em janeiro, né, o Michel Araújo Correia teve aí uma comissão de R$ 1.495,85. Vou colorir aqui para você ver. No mês de fevereiro, o Michel teve, meu Deus, cadê aqui? Mês de fevereiro, vou marcar também, março, e agora abril. Janeiro, 1.485,95. Fevereiro, 1.622,33. Março, 1.433,75. E abril, R$ 1.470,30. Então, dessa forma, a gente conseguiu atribuir duas condições para fazer busca na sua base de dados. Mas calma que esse vídeo ainda não acabou, não saia daqui. Ainda tem mais conteúdo aqui para você. E como você vai fazer para impedir que outras pessoas venham aqui
e acidentalmente apaguem a sua coluna de pesquisa e, desculpe pelo palavrão, ferre, né, com a sua análise, você pode clicar aqui e ocultar. Agora você pode estar se perguntando, Wallace, mas eu consigo fazer esse procedimento também com a PROC-V? Consegue. Porém, como eu falei, é mais interessante que você aposte numa função mais robusta para fazer essas buscas. A índice mais a Corresp é muito mais robusto do que a PROC-V. Por quê? Eu posso, por exemplo, pegar essa coluna de pesquisa e modificar a sua posição, né? Mudar a sua posição para qualquer local aqui dentro da nossa tabela que não vai dar erro. Pelo contrário, se você estiver trabalhando com a PROC-V aqui, ao invés da índice mais Corresp, você precisa pegar essa sua coluna e alocar ela aqui no início da sua tabela, porque a PROC-V ela busca apenas valores que estão à direita da sua base de dados, enquanto a índice Corresp é mais dinâmica, porque ela consegue buscar tanto à direita quanto à esquerda. Vamos fazer então utilizando a PROC-V. Então, aqui eu não vou modificar porque eu estou buscando só com um argumento. Então vamos utilizar aqui a nossa PROC-V. Igual PROC-V. Qual que é o valor procurado? Nesse caso, vai ser igual ao ID do vendedor, que está contido na minha célula I3, e comercial, o valor que está contido aqui na minha célula I5, que é o meu mês. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela, qual que é o intervalo que contém os valores que eu quero buscar. Nesse caso, eu vou selecionar todo o intervalo da minha tabela e eu sei que a comissão está na sexta coluna. Por isso, o índice da coluna aqui, que é o terceiro argumento obrigatório da PROC-V, vai ser o número 6. Ponto e vírgula, 0, porque eu quero uma correspondência exata. Fecha parênteses e ele vai funcionar da mesma forma que utilizando a índice Corresp. Porém, se porventura alguém modificar a posição aqui dessa nossa coluna, deixa eu só selecionar aqui a coluna inteira para modificar a posição. Se alguém acidentalmente modificar a posição da nossa coluna, ele vai resultar em um erro, porque ele está considerando aqui que o valor procurado está na nossa primeira coluna. E como agora a nossa primeira coluna, que é o ID do vendedor, não está concatenando a informação do ID com o mês, a nossa PROC-V vai resultar em um erro, beleza? E agora um segundo exemplo de como você pode fazer essa busca, né? Ainda no conteúdo desse vídeo, da índice Corresp. Repare que é o seguinte, nesse primeiro exemplo aqui, a gente fez uma busca simples, a gente até criou uma tabela aqui da forma não convencional e da forma não recomendada de fazer. Afinal, toda tabela ela deve crescer para baixo. Mas se o seu objetivo é apenas fazer uma busca, uma consulta rápida ali, esse modelo atende perfeitamente. Agora, se você quiser fazer busca mais detalhada lá na sua base de dados, utilizando mais de um critério, né, e mais de uma busca ao mesmo tempo, o recomendável é que você crie uma tabela para receber os valores dessa sua busca nessa orientação, tabulada da forma correta, crescendo na horizontal, na vertical, desculpe, de cima para baixo. Então, eu já criei essa tabela aqui para facilitar aqui para a gente. E agora eu vou copiar aqui o ID dos 4 vendedores aqui, para facilitar, e já vou colar aqui, porque é onde a gente vai fazer a nossa busca. Aqui eu vou fazer pela busca também, e aqui eu vou fazer uma lista suspensa, só para a gente modificar isso aqui. Vou criar uma lista suspensa só nessa primeira célula, para agilizar o aprendizado aqui. E as outras células aqui eu vou referenciar. Referenciar essa célula aqui. Para que sempre que eu modificar na primeira célula, esse valor modifique também nas demais aqui. E agora eu vou fazer um PROC-V simples aqui, né? Aliás, vou fazer um índice Corresp. Qual que é a matriz que eu estou buscando? Estou buscando pelo nome. Eu venho aqui na minha base de dados, né? Que é a exemplo 1. Seleciono toda a coluna B.
ponto e vírgula, Corresp, a parênteses para Corresp, qual que é o valor procurado? O valor que está aqui na minha coluna ID, vendedor, ponto e vírgula, em qual matriz esse ID está? Na minha coluna A, ponto e vírgula 0, fecho parênteses e clico em Enter. E agora eu vou auto-preencher aqui para trazer informação dos demais vendedores. E agora eu quero saber o total de vendas e a comissão desses vendedores de acordo com o mês que eu colocar aqui no na nossa coluna de mês. Então, muito simples. Novamente, igual, índice, matriz, onde a informação que eu procuro está, né? No caso, a total de vendas está aqui na minha coluna D. Seleciono toda a minha coluna D e deixo a referência sem travar, porque eu vou querer arrastar essa função para o lado. E se você ficou perdido aqui com essa questão de referência, eu estou falando de referência absoluta e relativa também. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card para você consultar após essa aula. Ponto e vírgula, Corresp, abre parênteses, qual que é o meu valor procurado? Aqui, novamente, o meu valor procurado vai ser o valor que está contido na minha ID vendedor e e-comercial, né? O valor que está contido aqui na minha coluna mês. Então, nesse momento, eu vou travar a referência aqui na minha célula A4, trava a referência no C4, ponto e vírgula, em qual matriz que tem esses valores, né? O ID do vendedor e o mês concatenado. Volto na minha base de dados e ele está aqui na minha coluna F, ponto e vírgula 0, fecho parênteses, clico em Enter. Agora eu vou auto-preencher isso aqui para baixo e vou auto-preencher também aqui para o lado. E agora eu cometi um pequeno equívoco aqui no travamento das células, né? Aqui no valor procurado eu vou travar a referência apenas da coluna, eu deixo o cifrão apenas antes da coluna, tal como aqui na minha coluna C também. Agora eu vou auto-preencher e aqui eu arrasto também para o lado. Deixa eu ver onde que está dando erro aqui. Aqui eu preciso também travar a referência na coluna F, que é a coluna que contém o valor da pesquisa. Então eu vou expandir essa fórmula e vou travar a referência na coluna F. Arrasto lá para baixo e arrasto para o lado e agora eu vou arrastar para baixo. E assim também você consegue buscar mais de um vendedor, por exemplo, mais de uma pessoa, mais de uma informação com vários critérios dentro utilizando a índice mais Corresp. Agora vou modificar o mês, verifique. Eu modifico o mês, ele já busca para cada um desses vendedores, de acordo com o mês que eu estabelecer, o quanto ele vendeu e qual foi a sua comissão paga naquele determinado mês. Então, essa é a forma que você consegue, a forma mais fácil que você consegue utilizar mais de uma condição para fazer busca, utilizando tanto a índice mais Corresp quanto a PROC-V. A quantidade de critério vai depender da quantidade de concatenações que você fizer. Se, por exemplo, você quiser pesquisar pelo ID do vendedor, pelo mês e pelas vendas, utilizar 3 critérios, é só você ir lá na sua base de dados e concatenar as colunas que têm aqueles 3 critérios para que elas apareçam como uma só aqui. Essa então é a forma como você consegue fazer buscas utilizando mais de um critério, utilizando tanto as funções PROC-V ou as funções índice mais Corresp alinhadas aqui no Excel. Se você gostou desse conteúdo, se eu conseguir passar aqui esse conhecimento para você e vai fazer a diferença na sua carreira profissional, deixe um like aqui nesse vídeo, comente o que você achou e aproveite e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeo novo todas as segundas e quarta-feiras, beleza? Então, galera, nos vemos no próximo vídeo e até mais. Falou!